Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Iniciaremos hoje a nossa primeira análise dos versículos da Epístola aos Hebreus, conhecida pelos estudiosos como o Quinto Evangelho, o propósito do Evangelho. E dentro dessa unidade iremos abordar a iluminação completa de Deus no Filho, que está em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Nesta lição, o autor, em uma curta introdução, expõe os 4 versículos de uma forma sucinta e determinante, certos conteúdos básicos como preliminares do seu argumento principal. O objetivo de toda epístola é provar, por alusão às passagens do Antigo Testamento, que Jesus é o Cristo, o verdadeiro Messias que os judeus esperavam. Além disso, os 2 primeiros capítulos podem também ser comparados como, em certo sentido, introdutórios da tarefa argumentativa principal, que é demonstrar que Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a lei e, em seu lugar, introduziu uma nova aliança espiritual da graça. Vale ressaltar que, nesses versículos introdutórios, o escritor de Hebreus não se dirige aos leitores originais pelo nome ou lugar. Porém, nós podemos entender que a epístola objetivava a Igreja Universal. A mensagem é dirigida às igrejas de todas as eras e lugares. A omissão do autor em se identificar na carta deve estar relacionada com a época em que viveu, porque era costumeiro para o escritor mostrar modéstia ao omitir o seu nome. E nesta carta, ele não chama atenção a si mesmo ou para os destinatários dela, mas para Jesus, que completou, mediante o seu aparecimento, a revelação de Deus ao homem. Os cristãos que tinham vindo de um passado judaico, naturalmente, comparariam a sua fé recém-achada com a riqueza de sua herança tradicional judaica. Esta carta se propõe a demonstrar-lhes a maior riqueza da sua posição cristã, e a cada etapa do argumento, o alvo é que o cristianismo, sua nova fé, é melhor. Tanto os crentes judeus como os crentes gentios aceitavam a autoridade das Escrituras do Antigo Testamento e precisariam de uma interpretação verídica das mesmas. Dessa forma, o autor avança ao longo do assunto, que é a obra do Senhor Jesus Cristo em relação ao sistema levítico e à velha aliança. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Como de costume, antes de começar nossa aula, quero lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos vocês que vocês podem encontrar a lista das nossas aulas de forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto entre aspas em letra minúscula. E quero ainda pedir a vocês que orem por essa obra e participem das nossas aulas, deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. E agora, mais uma vez, vamos colocar o nosso coração na presença de Deus e fazer uma breve oração. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos na Tua presença as nossas vidas, pedindo ao Senhor para que nos conceda a ajuda do Espírito Santo ao estudarmos essa maravilhosa epístola. Não apenas para melhor compreender as riquezas da graça em Cristo, mas que nós possamos também nos beneficiar dessas riquezas, para que sejamos testemunhas ao mundo dessas maravilhas que aprendemos. Assim nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. A iluminação completa de Deus no Filho. Vamos ler Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Vimos nesses 2 versículos de Hebreus, do capítulo 1, o fato de uma revelação divina. Deus falou. Esse ponto não existe discussão. Existe um Deus. Nossa própria consciência sabe que é verdade. Não precisamos adivinhar quem Deus é. Ele falou. A verdade é que nenhuma pessoa descobriu Deus, mas Ele se revelou. Deus se deu a conhecer. A linguagem é, há um tempo, a base da revelação e da comunicação. Como as palavras de alguém revelam o seu interior, assim também Deus se revela ao homem. Sendo deste modo, a nossa maior obrigação é inegável
de não especular, filosofar ou adivinhar Deus, mas ouvir o que Deus revela a respeito de si mesmo e obedecer. Mas como exatamente Deus se revelou? Em múltiplas formas, na natureza, na história e na consciência humana. No Antigo Testamento encontramos a sua revelação na história de Israel, e o falar de Deus torna-se audível nas palavras do profeta. O Antigo Testamento é a autêntica revelação divina, mas veio de forma esporádica, fragmentada, variada, progressiva e incompleta. É importante o autor mencionar isso tudo. Seus leitores estão pensando em desistir do cristianismo e voltar ao judaísmo. Precisam saber, desde o começo, que se fizerem isso, estarão voltando a uma revelação incompleta. É verdade que Deus falou no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não contém tudo o que ele tinha de dizer. É apenas uma parte de um todo. Todas as revelações anteriores, sejam patriarcais, mosaicas ou proféticas, faz parte de um quadro que Deus estava pintando. Toda a revelação de Deus do Antigo Testamento pressiona em direção ao centro da história, a encarnação do Verbo de Deus em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que representa a essência de Deus. Deus falou nesses últimos dias. A revelação de Deus em Jesus Cristo é de caráter superior, porque é completa, permanente e final. Veio por meio do Filho de Deus. É superior no tempo, destino e agente. Nos últimos dias, Deus falou novamente. O autor está revelando que dessa vez essa é a sua última revelação. Agora que essa última revelação foi dada, não há mais nada a dizer. Não está fragmentada, ela é completa. Ela não é temporária, ela é permanente. Ela não é preparatória, é final. Não veio de diversos modos, mas está encerrada naquele que é supremo, Jesus. Deus falou e a mensagem é para nós, nesses últimos dias, tão verdadeira como anunciada pelos apóstolos e profetas da antiga dispensação. A inspiração das Escrituras é distintivamente afirmada nesses versículos. Foi Deus quem falou aos homens pelos profetas e pelo seu Filho. Por isso, os escritores do Antigo Testamento e aqueles que foram usados por Cristo para escrever o Novo foram infalivelmente dirigidos pela sabedoria do céu. E o que escreveram é a verdade de Deus. A revelação de Cristo é superior no tempo, porque nenhuma revelação virá depois dela. É superior no destino, porque foi feita a nós. E é superior em seu agente, porque, diferente do Antigo Testamento, que veio por meio de fracos profetas humanos, veio por meio do próprio Filho de Deus. E como herdeiro do universo, Jesus estará no final da história e levará o plano divino no final, que é a salvação. E vai alcançar o alvo. O Cristo que voltará será o juiz e o consumador do mundo. Observe que existe uma continuidade, mas também um contraste entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus não é um instrumento de Deus, ele é o próprio Deus. A palavra final que Deus falou ao mundo vem por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo. A diferença no caráter dos mediadores, nós chegamos de imediato à diferença essencial entre as duas alianças ou dois testamentos. Talvez ninguém compreenda a importância dessa distinção sem a iluminação especial do Espírito. Sem dúvida, ela não será compreendida sem a visão profunda da natureza da pessoa e da obra de Cristo. A superioridade da nova aliança se deve à superioridade do mediador. No Antigo Testamento, o mediador é humano. Os profetas só poderia ser feita de uma forma externa e parcial. Mesmo sendo a revelação de Deus, trata-se de uma revelação temporária para aquele que seria dado como definitivo intermediário entre Deus e os homens, que é Cristo. Vejamos com mais clareza essas diferenças. Temos aqui uma tabela que faz a distinção do Antigo Testamento com o Novo Testamento. A diferença que tem a primeira aliança da aliança superior. A primeira aliança, os mediadores são humanos, os profetas. A aliança ela é externa na administração cerimonial. É cerimonial no caráter, as verdades elas são simbólicas. E o quarto ponto, que essa aliança é preparatória, no propósito. Por quê? Porque não havia ainda a condição dessa antiga aliança transformar
o homem, fazer com que a união do homem com Deus fosse plena. Já na nova aliança, a aliança superior, o mediador é divino, Filho de Deus. O segundo tópico é que a aliança ela é interna, na administração espiritual. É espiritual porque no caráter, essas verdades elas são cravadas no coração através do Espírito. Há uma transformação de vida. Ela é perfeita por isso, na expressão, porque ela consegue transformar o homem. Ela consegue fazer com que a união do homem com Deus fosse plena. Evidenciamos as diferenças básicas das duas alianças. Contudo, em outras palavras, em outras perspectivas, nós podemos reconhecer três diferenças essenciais entre os testamentos. A primeira diferença é que as alianças representam os dois períodos históricos, a revelação de Deus aos homens. Um foi feito através da lei e o outro através da graça. A lei falada a nós, dada a Moisés, e a graça da palavra gravada e pronunciada em nosso interior pelo Espírito que habita em nós. A segunda diferença é que as alianças representam dois níveis de experiência cristã, níveis de experiência de vida e amor. A nova aliança, a vida é concedida na regeneração e no novo nascimento do homem. É algo santo, abrangendo todas as graças do Espírito, manifestando-se em amor a Deus e aos outros. Essa experiência cristã tem de ser vivida em amor, purificando o coração e entregando-se inteiramente a Deus com alegria e voluntariamente. Assim, o amor se torna o motivo dominante da vida santificadora. E este amor é capaz de crescimento infinito, algo que não acontece na antiga aliança. A terceira diferença é que as duas alianças representam dois estágios no progresso espiritual do cristão, a palavra e o Espírito. Os dois testamentos estão inteiramente relacionados de forma vital com o progresso da graça. A vida concedida no novo nascimento tem capacidade de crescimento e desenvolvimento contínuos, quando os obstáculos são removidos, sendo purificado o coração do pecado inato, do pecado original. O crescimento é mais rápido e a experiência cristã é mais estável e segura. Então, no desenvolvimento progressivo da graça, os dois testamentos representam a letra e o espírito, isto é, a palavra e o espírito. Jamais se pode alcançar uma intimidade real com o espírito sem primeiro passar pela exterioridade da letra. A fé singela na palavra de Deus escrita traz o auxílio do Espírito, com ele a verdadeira intimidade da oração e súplica. Talvez aqui seja o maior obstáculo do progresso do cristão. A nossa tendência de orar com esperança em vez de orar com fé. A fé é o único método divino de responder a oração, quer para a salvação, quer para o progresso da vida cristã. Então busquemos a confiança singela, pura e simples da palavra de Deus escrita. Que Deus vai agir transformando o nosso caráter. O Espírito Santo vai gerar em nós vida e a nossa alma será purificada. Vamos agora analisar os dois últimos versículos da aula de hoje. Vamos ler Hebreus, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4. O Filho, que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Vimos aqui nos versículos 3 e 4 do capítulo 1 de Hebreus as provas da superioridade de Cristo. O autor faz uma distinção da glória do Filho de Deus. Faz isso para mostrar-nos que a revelação de Deus através do Filho é realmente superior a tudo quanto antes for experimentado ou conhecido. Ele nos diz 7 coisas sobre Jesus. O número 7 é importante na Bíblia. É o número da perfeição. Assim, o autor nos diz que 7 coisas sobre o Filho, mais um modo de destacar na nossa mente o fato de que Cristo é perfeito, tanto em si mesmo como na revelação da divindade. O Filho é herdeiro de todas as coisas. O futuro pertence a ele. O autor utiliza essa figura de linguagem para ajudar-nos a entender que tudo que pertence por direito a Deus pertence a Cristo. Imagine uma pessoa muito rica que possui apenas um filho. O que acontece quando ele morre? Passa para o filho todos os títulos e privilégios. Tudo está nas mãos do filho e todos os olhos se voltam para ele. De certo que Deus, o Pai, não pode morrer, mas Cristo é o herdeiro, possuidor.
o Senhor, a coroa, a consumação da história. Vem a hora quando todo o olho estará fixo nele e verá quem ele é realmente. O herdeiro traz em si algo mais do que o poder universal, pelo qual ele capacita o seu povo a triunfar sobre o pecado e a pregar eficazmente as nações durante a era evangélica. Significa também que este poder chegará ao cumprimento perfeito, segundo a promessa messiânica. Cristo banirá da humanidade o pecado e as suas consequências. Removerá a maldição da terra e reinará com poder e glória universais. A palavra herdeiro assinala o propósito original da criação, o domínio originalmente prometido a Adão, que foi conquistado por Cristo. Segundo, Cristo é o Criador pelo qual também fez o universo, o princípio e o fim de toda a essência. Cristo é o fim de todas as coisas, mas também o seu começo, por meio de quem Deus fez todas as eras. Noutras palavras, não apenas o começo e o fim estão nas mãos de Cristo, mas também tudo que está entre o começo e o fim estão nas mãos de Cristo. E este é aquele que, através de quem Deus falou nos últimos dias. O Filho, como o Verbo encarnado, é aquele que fez todas as coisas e sua glória estava oculta, enquanto habitava na carne. Devemos ter em mente que ele é sempre Criador e, portanto, precisamos aprender a reconhecê-lo nessa aparência humilde. Essas duas afirmações de Cristo como herdeiro e Criador, quando tomadas juntamente, formam transição importante do pensamento do autor. Coloca Cristo na condição de autoridade e agente soberano, preparando o caminho para um dos principais objetivos do autor, que é a inauguração de uma nova era a suplantar a antiga. A posição gloriosa do Filho, que, tendo subido ao Pai, recebeu dele o Espírito prometido e ele derramou sobre os discípulos que estavam aguardando no Pentecoste o grande dia do recebimento do Espírito Santo. Cristo é o revelador da glória do Pai. Ele é o próprio Deus. Agora nos é dito que Cristo é eternamente, o que ele é em si, antes de existir qualquer coisa. Ele é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. É o brilho irradiado de Deus. Em sua essência, a divindade, o ser de Deus é invisível. Ele só pode ser conhecido por alguém que é eternamente gerado pelo Pai. Ninguém pode ver, jamais o viu ou jamais o verá o Pai. Nós, enxergando quando olhamos a glória da segunda pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, no entanto, procede eternamente do Pai. Onde quer que alguém tenha visto ou experimentado algo de Deus, foi a Jesus Cristo que ele viu e experimentou. Jesus, o ato vivo, perpétuo e contínuo do Pai. A exata semelhança de Cristo com o Pai em sua essência. Nele e por ele, Deus se revela plena e perfeitamente a nós, por causa da semelhança que se origina da identidade perfeita entre o Pai e o Filho. Jesus é o sustentador pela sua palavra poderosa. Nele tudo subsiste. O autor nos diz qual a relação de Cristo com o universo. No momento após momento, ano após ano, século após século, o universo continua existindo. Qual a explicação? Sua existência contínua não é apenas algo que acontece. A palavra de Cristo trouxe a existência, uma palavra de Cristo acabará com tudo, e é essa mesma palavra que contém tudo unido, coeso. O poder de sua palavra suporta, sustenta ou preserva todas as coisas que foram anteriormente atribuídas como Criador. Em Colossenses, capítulo 1, verso 17, diz que tudo isso subsiste. Nele, tudo subsiste. Cristo é o Redentor que fez a purificação dos pecados, o Salvador da humanidade. Cristo é o Redentor dos crentes. Sozinho foi crucificado, sangrou, morreu e ali, por este ato, fez a purificação dos pecados. Retirou o pecado de todos os tempos de cada crente. Ele limpou a ficha deles, destruiu o obstáculo que impedia os crentes de desfrutarem da comunhão com Deus, tornando-os puros perante seus olhos. Meus pecados foram tratados por uma pessoa, aquele que, por intermédio de quem Deus falou nesses últimos dias. A expiação foi feita por Cristo sem a ajuda dos anjos ou outros, sendo ele, ao mesmo tempo, sacerdote e sacrifício, altar e incenso, tudo mais que é necessário para uma expiação completa. A purificação feita por Cristo é, portanto, uma provisão e potência para a remoção dos pecados, sejam por ato,
seja por natureza. É evidentemente uma referência à purificação pelo sacrifício sob a dispensação levítica e um cumprimento do que foi realizado simbolicamente no grande dia da expiação. O sexto ponto, Cristo é o dominador à direita da majestade. Deus homem glorificado. Cristo foi crucificado e não está morto, mas ressurreto. Não apenas ressurreto, mas elevado. Não apenas elevado, mas glorificado. O eterno Filho de Deus, que se tornou homem, está sentado como Deus homem no lugar de sua glória anterior, à direita da majestade nas alturas. Está sentado, pois completou a obra que veio realizar. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento se sentou enquanto cumpria o seu dever, porque o trabalho não havia sido finalizado. Como Cristo é diferente. Seu sacrifício único e eficaz está acabado, consumado. A exaltação e a autoridade de Cristo foram concedidos a ele como recompensa por sua humilhação. Se o nosso mediador não fosse divino, não poderia ter participado da glória e do reinado divino. A elevação de Cristo ao trono do poder soberano, à destra do Pai, só pode referir-se, portanto, ao que se chamou de reinado intercessório, pois é descrito como resultado de seu sacrifício expiatório. O sétimo e último ponto é a supremacia sobre os anjos, mais elevado como mediador, mais elevado que os anjos. Nenhum anjo, mesmo o mais exaltado de todos, se atreveria a sentar-se na presença de Deus, muito menos à sua direita. Ao contrário deles, Cristo não é um servo, é o Filho eterno. O lugar que ele está sentado é o mais elevado do universo e é seu por direito, é sua herança. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, profeta por meio do qual Deus fala, sacerdote por quem os pecadores se aproximam de Deus e rei que governa como Deus. Afastar-se de Cristo é afastar-se de algo imenso para algo menor. Muito, mas muito menor. É dar as costas para o esplendor da glória de Deus para andar nas trevas exteriores. A crença dos israelitas na cooperação dos anjos quanto à entrega da lei no Monte Sinai levou ao autor a falar dos anjos. Devemos entender o propósito dessa afirmação. Desde o Antigo Testamento, Deus aprova aproximar-se do seu povo como o anjo do Senhor. A mediação do Antigo Testamento é dupla. É uma cadeia consistindo de dois membros, Moisés e o anjo do Senhor. Em Moisés, vemos um homem que foi exaltado acima dos homens e com os quais se coloca no mesmo nível como pecador. Aproxima-se de Deus, sem, no entanto, participar de sua natureza. Já o anjo do Senhor possui uma natureza celestial, e por meio dele, Deus se revela a seu povo, tornando-se em aparência e forma semelhante aos homens, sem, contudo, tornar-se homem. Deste modo, Deus e o homem se aproximam, porém ainda não existe união real de Deus com os homens. O Filho, no entanto, a natureza divina e humana se tornam uma só. Deus e o homem se tornam próximos um do outro, não apenas na aparência, mas também na essência. Assim o Pai revela sua plenitude em Jesus Cristo, o homem. E na pessoa de Cristo encarnado, não foi um mero membro da humanidade que se aproximou de Deus, e sim um coeterno nascido de uma virgem. Em Cristo, como as premissas da nova humanidade, esta foi exaltada para a herança de todas as coisas. Visto que o Verbo é um instrumento de comunicação entre Deus e os homens, a encarnação é a única porta para a comunhão e amizade de Deus. E uma vez que a divindade e a humanidade se combinaram na pessoa do Filho, ele se torna não só a porta de acesso para a presença de Deus, mas também a porta para o pleno significado da vida humana. Assim, queridos, nós encerramos a nossa análise dos versículos de hoje, da Epístola aos Hebreus. Agora vamos passar às nossas considerações finais. Deus falou, desde os primórdios da história da humanidade e da salvação, de múltiplas formas, na natureza, na história e na consciência. Na Antiga Aliança, há riquezas e pluriformidade da revelação divina, contudo demonstra ser transitória e imperfeita. Toda a revelação de Deus pressiona em direção ao centro da história, a encarnação do Verbo de Deus em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus representa a essência de Deus. Ele irradia a glória de Deus, ao mesmo tempo criador e mantenedor dos mundos. Cristo estará no final da história, e ao voltar será o juiz e o consumador do mundo.
Jesus traz à humanidade a palavra de revelação conclusiva de Deus e cumpre o profetismo do Antigo Testamento. Com a expiação de nossa culpa, a purificação de nossa vida do pecado, Jesus leva ao término a ação sacerdotal e cultural de Israel. Assim encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, hoje nós tocamos em assuntos importantes e fundamentais para o nosso crescimento espiritual e para o nosso fortalecimento da fé. Ajuda-nos, ó Pai, a internalizar em nossos corações. Ajuda-nos a viver segundo esses princípios e glorificar o Teu santo nome em nossa vida, para que possamos, de uma forma separada, santa e graciosa, ser testemunhas vivas de Sua transformação e da Sua atuação em nós e através de nós. Obrigada, Senhor, por essa graça. Assim nós agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, despedimos, agradecendo a Deus pela graça e oportunidade e liberdade de estudar a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos vocês, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.